capítulo 1, nós vamos ler os versículos 16 e 17. E antes de versículos, o título desta primeira mensagem, Romanos 1,16. Só o 16? Ah, sim. Ok. Vamos ler o título da mensagem junto? O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém? Mais uma vez. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Agora vamos fazer a leitura bíblica, Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17. Vamos ler como um só homem? Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Aleluia! Vamos orar 2 a 2 pela palavra, pelo Pedro, que vai estar liberando esse encargo. Vamos estar orando 2 a 2 agora pelo profeta, amém? Aleluia. Irmãos, ainda de pé, nós ainda como um só homem vamos continuar orando. Eu e o Elcio vai estar aqui orando pelo Pedro também, amém? E os irmãos digam amém. Aleluia. Senhor Jesus, Senhor, nós nessa noite, nós somos gratos ao Senhor, pelo teu servo, está aqui para dispensar a sua palavra. O Senhor passa por meio dele, falando segundo a necessidade. Abre as janelas do céu. Derrama as suas bênçãos. As suas palavras proféticas. Que nessa noite possa continuar havendo cura em cada um dos nossos corações. Senhor, fala para nós. O Senhor tem falado muitas vezes e de muitas maneiras. Mas nessa noite o Senhor fala de novo. Fala que nós queremos ouvir. Ouvir o teu falar. E também praticar a sua palavra. Nós abençoamos o Pedro em nome de Jesus. Oh Senhor Jesus. Senhor Jesus, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Senhor, cremos nessa noite que o nosso amado irmão Pedro é usado como um canal do Espírito para falar em cada coração. Senhor, usa o teu servo, usa o seu ser, seu espírito, a sua alma, o seu corpo. Que as suas palavras, Senhor, possam atingir os nossos corações. Que nos curasse, que nos libertasse, que nos edificasse. Aleluia, Senhor. Também abençoa a sua família, seus filhos, todos os seus familiares. Esteja agora fortalecendo, Senhor, com poder, o seu homem interior, de forma que a sua palavra venha nos alcançar. Use esse canal para nos alcançar com a sua presença. Ó Senhor Jesus. Abre os nossos ouvidos. Abre nossos corações. Use, Senhor, o teu servo para dispensar Deus para dentro de nós. Aleluia. Obrigado. Obrigado, Senhor Jesus. Irmãos, realmente nós somos privilegiados por participar da economia de Deus,
do plano eterno de Deus. Quem somos nós, como diz Hebreus 2, que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Nós não éramos nada senão pecador, como tição sendo lançado no fogo eterno, mas Deus, com sua infinita misericórdia e com grande amor com que nos amou, Ele nos tirou e nos arrebatou do fogo. Portanto, irmãos, nós hoje podemos servir a Deus, fazer parte do seu plano maravilhoso, é um grande privilégio. Quando o Heloísio falava que Satanás está tentando nos impedir ou nos fazer desacelerar o processo do avanço do Evangelho, mexendo na política desse país, na economia desse país, e todos sabemos que estamos passando por uma situação difícil, de crise, dólar subindo por falta das necessárias reformas estruturais e o que o país precisa para estabilizar a condição econômica, e com tudo isso parece que ele está conseguindo nos parar. Mas eu quero dizer para vocês que a demonstração de generosidade na oferta é uma forma de mostrar para Satanás que nós somos imparáveis. Não sei se existe essa palavra em português, né? Em inglês ser unstoppable. Nós somos imparáveis. Quando nós, mesmo como as igrejas da Macedônia, na sua extrema pobreza, eles manifestaram a riqueza de sua generosidade. Irmãos, ele pode tentar nos barrar, mas não vai nos barrar, porque nós vamos suprir, Deus vai nos usar através de cada um aqui, suprir a necessidade para a obra avançar ainda mais rápido, não só no continente africano, continente europeu, norte-americano, centro-americano, sul-americano e também, irmãos, na Ásia. Nós queremos que o Evangelho avance em todo o globo terrestre. Amém. Senhor Jesus. Essa noite vamos entrar logo que eu queria falar. O livro de Romanos é o quinto livro do Evangelho. Os 4 primeiros livros do Evangelho são 4 biografias sobre o Senhor Jesus, né, escrita de ângulos, 4 ângulos diferentes, escritas de 4 ângulos diferentes. E o livro de Romanos trata do Evangelho depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Portanto, irmãos, tem tudo a ver conosco, com a nossa vida hoje aqui, vida cristã, vida da igreja e a nossa vida social, familiar. Portanto, o livro de Romanos tem uma ligação muito íntima com cada um de nós. É isso que eu queria tentar mostrar para vocês hoje à noite. Paulo fala assim, capítulo 1, versículo 16: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Irmão, Paulo, ele enxergou o Evangelho de uma maneira muito profunda, e que eu e você precisamos pedir para o Senhor nos dar a mesma revelação, temos a mesma visão, para que esse Evangelho, da mesma forma que enlouqueceu a Paulo, precisa nos enlouquecer, precisa fazer de nós, irmãos, pessoas que façam uma opção ainda mais radical na nossa vida. Nós ainda estamos um pouco mornos com relação ao Evangelho. Eu acho que nós precisamos de um choque espiritual, né? Como Paulo levou esse choque espiritual. E para Paulo dizer, não me envergonho do Evangelho, irmãos, não é fácil. Como você e eu nascemos no mundo gentil, cada um de nós tínhamos uma religião antiga ou não tinha,
e de repente um dia nós recebemos a palavra do Evangelho, cremos no Senhor Jesus e a nossa vida mudou. E a vergonha aqui seria mais que meus amigos, meus familiares, meus vizinhos me veriam, né, pregando o Evangelho, falando de Jesus, e eu não quero ser esse fanático, né? Talvez eu tivesse vergonha de pregar esse Jesus. Então, irmãos, isso ainda é uma coisa muito pequena, muito irrisória. Para Paulo, não sei se você sabe, para alguém de uma religião, de certa forma, radical, por exemplo, eu estive 2 vezes no Iraque, por ofício enviado pela empresa de engenharia que eu trabalhava, para fazer metrô de Bagdá. Eu estive 2 vezes no Iraque, e eu tentei pregar evangelho para um muçulmano. Irmãos, é uma coisa muito, muito difícil. E ele, na cabeça dele só tinha Maomé, e só tinha Alcorão, né? E eu não conseguia falar nada de Jesus que fechava o coração deles. E depois eu fui descobrindo que era mais do que isso, porque no momento que um muçulmano aceitasse Jesus, ele simplesmente perderia tudo na vida. Ele perderia talvez a família seja a primeira a rejeitá-lo, e não poucos pais matariam seus próprios filhos se recebessem a Jesus. Então, tão radical era, né, esse mundo islâmico, e eles simplesmente seriam isolados da sociedade muçulmana, porque eles não teriam mais lugar para ficar, e eles perderiam todos os amigos, e eles seriam deserdados se tivesse alguma herança de seus pais. Enfim, crendo em Jesus, eles perderiam tudo. Agora imagine Paulo, fariseu, da seita mais rigorosa dentre os judaísmos, e Paulo, certamente, ele perdeu todos aqueles amigos que estudavam juntamente com ele aos pés de Gamaliel, e simplesmente todos viraram o rosto para ele. E de repente, eu não sei como reagiu a sua família, não sei se a sua família também nunca mais quis vê-lo, e também, né, por onde a sua terra natal, voltando, talvez muitos sequer lhe olhavam na cara e pudesse vender alguma coisa para ele, né, ele não teria uma vida normal. Quer dizer, para Paulo pregar o Evangelho, não se envergonhar do Evangelho, ele pagou altíssimo preço. É isso que eu estou tentando mostrar para vocês, irmãos. Nós ainda pagamos preço muito baixo para pregar o Evangelho. Irmão, nós precisamos ter pedir para o Senhor, por causa do Evangelho, nós podemos, irmãos, ser ainda mais fervorosos, né, para a pregação do Evangelho. Bom, onde eu quero chegar é o seguinte: o livro de Romanos, se você não conhecesse os seus antecedentes, se você não conhecesse o pano de fundo, se você não conhecesse as circunstâncias pelas quais o livro foi escrito, com que objetivo? O livro de Romanos fica apenas um livro de evangelho, com várias definições, tais como condenação, não é isso, do pecador, e a justificação pela fé, a sua santificação, reconciliação, transformação, conformação, né? E no final você vê a vida da igreja no final do capítulos 12 até 16. Mas não passaria de um livro doutrinário. Mas se você conhecesse por que Paulo escreveu o livro de Romanos, você passa a entender melhor esse livro, e o livro passaria a ser um livro de vida, mais orgânico para você. Quando que Paulo escreveu o livro de Romanos? Quem sabe? Alguém sabe?
Não sabem? Paulo escreveu o livro de Romanos na sua terceira viagem, já chegando na ida, o seu ponto máximo, em Corinto, ali na Grécia. E não tinha mais o que fazer, ele queria de lá ir para Jerusalém. Por que essa obsessão de Paulo de ir para Jerusalém? Quem sabe? Vocês se lembram que o irmão Dong, ele, há um tempo atrás, ele fez um questionamento, porque no final da segunda viagem de Paulo, em vez de voltar de Cesareia diretamente para Antioquia, ele subiu para Jerusalém para depois voltar para Antioquia. Vocês se lembram disso? E provavelmente, segundo o irmão Dong, essa ida para Jerusalém mudou a cabeça dele para a terceira viagem. Então, eu vou mostrar para vocês isso, essa preocupação do irmão Dong. Atos 18, versículo 22. Já o finalzinho da segunda viagem. Chegando a Cesareia, desembarcou, subindo a Jerusalém. Ele não precisava ir para Jerusalém. E tendo saudado a igreja, desceu para Antioquia, né? Então, depois disso, começa a terceira viagem. Por que Paulo foi para Jerusalém? O que ele foi fazer lá? É isso que eu quero mostrar para vocês. Eu não estou defendendo se a sua ida foi correta ou não, mas eu quero mostrar para vocês o que motivou Paulo de fazê-lo. Paulo, ele conhecia o Evangelho de Deus. Ele tinha uma preocupação muito grande com seus patrícios. O Evangelho de Deus, uma coisa grandiosa. No entanto, os seus patrícios ainda estavam na velha dispensação. E aquela dispensação que, em vindo a Cristo, aquela dispensação já era algo do passado. E tudo que faz na velha dispensação, em vindo a Cristo, é tempo perdido. Ele tem essa grande preocupação de dizer para os seus patrícios: vocês estão perdendo tempo. Nós fomos para Israel no final do ano passado, em novembro, dezembro, e nós vimos realmente, até o dia de hoje, aqueles mais ortodoxos, judeus mais ortodoxos, estudiosos, eles gastam maior parte do seu tempo diário, eles ficam estudando as escrituras, a Torá, e procurando se isolar do mundo para poder praticar a lei. Porque na cabeça deles, praticando a lei, eles estarão alcançando a justificação. Eles alcançariam a justiça de Deus pela prática da lei. Não é assim? Irmãos, Paulo viu o Evangelho, que pela prática da lei, ninguém é justificado. Pelas obras da lei, ninguém é justificado. Pela lei, ninguém é justificado. Eu vou falando sem ler os versículos, porque não tem, senão vou perder muito tempo. O livro de Tiago mostra que se você infringir um item da lei, mesmo que tivesse cumprido todos os demais, você estaria fazendo o quê? Infringindo toda a lei. Em outras palavras, não há um homem sequer seja capaz de cumprir toda a lei, porque a lei simplesmente, o quê? A lei diz respeito ao próprio Deus, à sua natureza, e nenhum homem é Deus, consegue chegar lá.
Então, por esse caminho da prática da lei, ninguém é justificado, e não é por aí. Por isso que Deus enviou Cristo. Então, esse desespero de Paulo, mesmo não tendo sido designado para ser apóstolo dos judeus, ele queria muito, mesmo que seja para salvar alguns deles. Quem sabe alguns daqueles seus antigos colegas de estudo, aqueles colegas, aqueles amigos, quem sabe alguns deles recebam revelação como ele recebeu. Mas Deus não lhe entregou esse ministério para os judeus. Bom, aí, o que ele fez? A sua segunda, final da sua segunda viagem, subiu a Jerusalém, embora a Bíblia não diga aqui claramente para quê, muito provavelmente seja para uma festa, uma das três grandes festas anuais dos judeus. E ali ele foi, e ali ele se informou de que na Judeia, ou melhor, em Jerusalém, estava passando por uma crise também de fome. Havia pobres em Jerusalém. Logo ele pensou: eu posso levantar uma coleta de ofertas nas províncias que eu estou pregando o evangelho, desde a Galácia até a Macedônia e finalizando em Acaia. Eu posso juntar essas ofertas, trazer aqui para Jerusalém, de alguma maneira poder achar alguma abertura para eu falar do evangelho para meus patrícios. Mas no início ele ainda não estava convencido se ele deveria ir pessoalmente. Por quê? Porque ele sabia do grande risco de vida que ele correria indo para Jerusalém. Ele sabia do ódio que os judeus tinham dele, porque ele era um deles que pegou a carta do sumo sacerdote para prender os que invocavam o nome do Senhor. De repente ele virou a mesa, ele está do outro lado da mesa. Então os judeus têm muito ódio dele, muito provavelmente ele seria prejudicado na sua ida. Então 1 Coríntios 16, eu estou mostrando para vocês as circunstâncias, para vocês entenderem as circunstâncias. Vocês têm interesse em saber disso ou não? 1 Coríntios 16, 1-4. Quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. Quer dizer, Paulo já ordenou às igrejas da Galácia. A esfera de ação de Paulo se limitava à província da Galácia, mais tarde a província da Ásia Menor, a província da Macedônia, atravessando o mar Egeu, província de Acaia. Então são essas províncias que ele pediu ofertas, no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que se não façam coletas quando eu for. E quando tiver chegado, enviarei com cartas para levarem as vossas dádivas a Jerusalém, aqueles que aprovardes. Vocês estão entendendo que nesse momento Paulo estava em Éfeso, já na terceira viagem. Na terceira viagem, Paulo se demorou um pouco em Éfeso, e em Éfeso escreveu essa primeira carta à igreja em Corinto. E ele já tinha decidido levantar ofertas para levar para Jerusalém, só que não tinha certeza ainda se ele ia. Então ele queria que a igreja em Corinto levantasse alguns irmãos para levar essa oferta. Se convier que eu também vá, eles irão comigo. Vocês estão percebendo? Então até aqui Paulo não tinha decidido se ia. 2 Coríntios 8, 1-4. Conhecendo essas circunstâncias, o livro de Romanos vai abrir para vocês.
2 Coríntios 8, 1 a 4. É isso, né? Também, irmãos, vos fazemos conhecer a igreja de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, irmãos, eu gostaria que isso aqui fosse a nossa situação, mesmo no meio de muita prova de tribulação, de lava-jato, né, o dólar subindo, né, e o desemprego crescendo, e tanta situação difícil a nossa, irmão, nós não olhamos para essas coisas. Manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Quero ver amanhã, hein? Hein, Luísio? Quero ver amanhã essa generosidade, hein? Amanhã é o dia D. Prepara em casa, porque eles testemunham eu na medida de suas posses. Irmãos, eu já disse lá na instância que eu acredito que o nosso potencial é 4 vezes mais do que a gente vinha fazendo. Essa é a minha percepção. Nós podemos ofertar 4 vezes mais do que a gente vinha fazendo, e foi provado na instância. Porque eles testemunham na medida de suas posses, e mesmo acima delas se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. Irmãos, isso prova que havia esse clima, né, quando Paulo escreveu a 1 Coríntios e 2 Coríntios. Agora, pouco depois que ele escreveu a primeira carta aos Coríntios, ainda em Éfeso, ele decidiu ir. Atos 19. Ele decidiu ir pessoalmente para Jerusalém. Atos 19, 21. Irmãos, é importante saber tudo isso. Isso é tudo prova bíblica, né? Cumpridas estas coisas, Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia, considerando, depois de haver estado ali, importa-me ver também Roma, tendo enviado à Macedônia 2 daqueles que lhe ministravam, Timóteo e Erasto. Permaneceu algum tempo na Ásia. Isto é, Paulo queria mandar uma oferta para Jerusalém, mas aqui ele decidiu ir junto. Ele queria ir pessoalmente, tá? Mas o plano dele era, depois de passar por Jerusalém, ele ia até Roma. E vocês vão entender por que ele queria ir para Roma. Ele percebeu que a sua esfera de ação estava ficando pequena para ele. Ele cuidava da Galácia, da Ásia Menor, Macedônia, Acaia, são todas províncias romanas, do Império Romano. Mas ele queria atravessar, entrar adentro para Espanha. Ele queria ir para a Espanha, queria ir para a Europa, lá para dentro. Passando por Roma, ele queria ir para Espanha, pregar o Evangelho, abrir novos campos do Evangelho. Veja, irmãos, como Paulo, ele era determinado em pregar o Evangelho. Que tal a gente também ir para a Espanha? Não é Espanha fisicamente, você alcançar territórios aí, ó, do teu mais bairro na sua cidade, mais cidade do seu lado, mais grupos familiares. Vamos expandir o Evangelho? Não fique somente naquele lugar que você tem ficado até hoje. Irmãos, 2018 é o ano do Evangelho. Não é possível que a gente tenha no passado alguns lugares 10 pessoas, depois de vários anos continuarmos com 10 pessoas. Precisa haver, irmãos, pelo menos um crescimento
natural, um crescimento de um casal gerar filhos crescendo, gerando netos, né? Pelo menos isso não ficaria depois de 10, 20 anos ainda com 10 pessoas. Então, irmãos, graças ao Senhor, eu creio que agora é uma nova fase. Espero que você tenha esse espírito de evangelho como Paulo tinha, né? Até hoje, onde você já trabalhou, você não quer ficar só nessa esfera, você quer ir mais, quer pregar evangelho, avançar para Roma, avançar para a Espanha. Amém? Romanos 15, versículo 22. Vamos avançar? Essa foi a razão porque também muitas vezes me senti impedido de visitar-vos, quer dizer, vocês de Roma. Mas agora, não tendo já campo de atividade nestas regiões. Quais regiões? Volto a repetir: Galácia, Ásia Menor, Macedônia, Acaia. Ele quer alcançar novo campo de atividades, certo? E desejando há muito visitar-vos. Penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco, e que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a vossa companhia. Mas agora estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, porque aprouve a Macedônia e a Acaia levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Vocês estão percebendo qual a razão? Isto lhes pareceu bem, mesmo lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Tendo, pois, concluído isto, havendo-lhes consignado este fruto, passarei por vós e irei à Espanha, e bem sei que ao visitar-vos, irei na plenitude da bênção de Cristo. Irmãos, essa é a visão de Paulo. A visão de Paulo é que, irmãos, nós gentios não estamos alheios à história dos judeus, sabia? De certa forma, nós recebemos os valores espirituais dos judeus. Então Paulo queria que a gente não excluísse, apagasse a história dos judeus como se não tivesse nada a ver conosco, porque eles são o povo de Deus do Antigo Testamento, e hoje eles são a referência aqui na terra como o povo de Deus, não é verdade? Só que hoje mudou a dispensação, mas os valores vieram deles, e nós devemos, em lugar de criticá-los, nós devemos orar por eles. Deu para entender? Esse era o espírito de Paulo, tá? Agora, o que motivou Paulo a fazer essa loucura indo para Jerusalém? Capítulo 9, versículo 1. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Veja o versículo 2: tenho grande tristeza e incessante dor no coração. Vou repetir: tenho grande tristeza e incessantemente dor no coração. Irmãos, isso fez Paulo fazer essa loucura toda, correndo risco, indo para Jerusalém, sendo que Deus não lhe encarregou o ministério dos judeus. Porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. Irmãos, claro que eu não aprovaria falar assim, certo? Fazer isso aí. Separado de Cristo, jamais, né? São israelitas, eles são israelitas,
A gente tem que ver, irmãos, nós recebemos Jesus Cristo, não recebemos? Graças a Deus que Deus mandou Jesus Cristo à terra, se tornou um homem para nossa redenção, para nossa salvação, e hoje nós somos outra pessoa, porque Jesus Cristo é vindo na terra. Mas, irmãos, imagine Jesus Cristo vindo na terra que nem um meteoro, tchum, aparece aqui do nada, pum, de repente nasceu um japonês, e nasceu o que? Um chinês, nasceu um argentino, nasceu um brasileiro. Deus não pode fazer isso. Não sei se vocês estão me entendendo. Cristo não pode vir aqui na terra do nada e para nada, sem história. Vocês estão me entendendo? Jesus não poderia ter vindo aqui na terra do nada e para nada, pum, um paraquedas, tchum, onde cair, caiu. Jesus, tchum, de repente é um chileno, brasileiro, mineirinho, já pensou? Pão de queijo. Uai, não, Deus já planejou isso. Enquanto toda a terra era cheia de ídolos, idolatria por tudo quanto é lado, na região dos caldeus, Deus foi levantar uma pessoa, chamou Abraão, não é? Em Abraão, ele viu uma linhagem, uma descendência por onde viria Cristo. Vocês perceberam ou não? Deus não podia fazer uma coisa sem pé nem cabeça, tinha que ter uma linha, não tinha? Só que se Deus colocasse essa linha de Abraão, já desse a lei, não por Moisés, mas já por Abraão, nós estaríamos de fora. Eu estou colocando questões que você nunca pensou na vida, mas Deus, Ele fez via Abraão, aperfeiçoou a fé dele. Abraão não tinha grande coisa de fé, mas ele foi sendo aperfeiçoado, não é isso? Aí ele se tornou pai da fé. Então, antes dele ser pai do povo judeu, da lei, ele foi o pai da fé, porque Deus sabia que precisava abrir uma porta para os gentios. Então, quando ele escolheu Abraão, escolheu a gente também. Nós somos a descendência celestial das estrelas do céu de Abraão. Os judeus eram a descendência terrena, areia do mar. Vocês estão entendendo? Então, só que de Abraão veio Isaac e veio Jacó, e Deus deu as promessas para Abraão, Isaac e Jacó. Então as promessas foram dadas antes da lei, para que essas promessas fossem também para nós. Vocês estão entendendo? Irmão, tudo tem razão de ser, tem ou não tem? Temos que louvar o Senhor, não é? Deus disse para Abraão: todas as famílias da terra serão benditas por ti. Está aí, ó, todas as famílias da terra. Por pai da fé, né? Nós nos tornamos da família de Deus. Fomos abençoados pela promessa que Deus deu para Abraão, pela fé de Abraão. Isso, Abraão creu, isso lhe foi imputado por justiça, não justiça da lei, mas justiça da fé, já em Abraão. Todavia, algum tempo depois, veio o povo de Israel, e veio Moisés, e através de Moisés, Deus deu a lei. A lei, irmãos, que é a lei? Quem sabe? A lei, na verdade, é para mostrar que Deus é Ele.
Quem é esse Deus? Como é a sua natureza? Quais são as suas características? Irmãos, a lei foi dada para mostrar nosso Deus. Ele é justo, Ele é santo, amoroso, misericordioso. É ou não é? E só Ele. Então a lei serviu de aio, serviu de um servo, de um tutor para guardar o povo de Israel no Antigo Testamento. Mas Deus nunca teve a intenção de que o homem tivesse a capacidade de guardar a lei, mas que a lei pudesse guardá-los provisoriamente até a vinda de quem? Até a vinda de Cristo. Chegando Cristo, irmãos, essa etapa de um tutor pode ir embora, porque foi entregue agora para Cristo. Só que os judeus não entenderam que chegou agora Cristo. Eles estão esperando o Messias até hoje. Vocês entenderam o desespero de Paulo? Paulo está desesperado. Se ele fez certo ou fez errado, não quero julgar aqui, mas eu só quero dizer que ele estava desesperado ao olhar para esse quadro geral. Você vai entender melhor o livro de Romanos. Entendeu ou não? Onde estou? Não terminei ainda. São israelitas, pertence-lhes a adoção de filhos ou filiação, e também a glória, as alianças, a legislação, quer dizer, a promulgação da lei. O culto aqui são os serviços a Deus, serviços sacerdotais, e as promessas deles são os patriarcas, e deles descende o Cristo. Cristo não veio pela Argentina, Cristo veio nessa linhagem que Deus escolheu a partir de Abraão. E essa linhagem aqui, entendeu? É a linhagem israelita. Cristo descendeu dessa linha. Irmão, tem que se respeitar isso. É um passado histórico e nós não podemos desprezar. Certo? Só que logo que ele fala deles descende o Cristo segundo a carne, ele logo tira da esfera da carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Entenderam? Bom, aí você vai para capítulo 10 de Romanos, versículo 1. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. O desespero de Paulo é pregar esse evangelho para seus compatriotas. Eles precisam ser salvos. Cristo veio, a lei não serve mais de aio, é para entregar, o aio para entregar para Cristo, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus. Nós vimos isso, pelo menos um grupo pequeno de ortodoxos, eles têm zelo por Deus. Eu tive um companheiro engenheiro da empresa que eu trabalhava, ele era judeu, usava quepá e tudo, e participava das festas e tal, e eu conversando com ele e tal, querendo sondar se tinha chance de pregar evangelho para ele e tal, de repente ele me disse assim, sabe de uma coisa? Eu nem creio em Deus. Eu fiquei tão assustado. Como é que pode um judeu dizer que não crê em Deus? Né? Então, irmãos, claro que existe uma boa parte, né? Mas existe uma pequena parte extremamente zelosa das tradições, né, de Deus. Bom, aqui diz, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Esse é o desespero de Paulo. Eles têm zelo, mas não têm entendimento, fazendo as coisas sem entendimento, como Paulo fazia. Paulo perseguia a igreja. Paulo consentia na morte das pessoas, sendo apedrejado porque invocavam o nome do Senhor Jesus. Paulo consentia nos homens e mulheres que eram encarcerados.
Por quê? Não tinha entendimento. Mas agora Paulo ganhou a revelação. Ele quer que os seus irmãos tivessem entendimento, se visse a Deus com entendimento, né? Porquanto desconhecendo a justiça de Deus, procurando estabelecer a sua própria, e não se sujeitaram a que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ó Senhor Jesus. Capítulo 11, versículo 13. Dirijo-me a vós outros, que sois gentios. Está falando com gentios romanos. Visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios, está vendo? Ele reconhece que ele tinha apostolado para os gentios. Glorifico o meu ministério. Mas Paulo queria fazer alguma coisa ainda entre os gentios, entre os judeus, para ver se de algum modo posso incitar a emulação os do meu povo e salvar alguns deles. Quer dizer, incitar para que eles tivessem um sentimento de que não ficassem para trás. Vendo que os gentios alcançaram a melhor parte de Deus, quem sabe eles também não querem ficar para trás e sejam salvos. É isso que Paulo queria em Romanos. Vocês estão entendendo por que ele escreveu Romanos? E por que o livro de Romanos, embora não seja para os judeus, mas ele só fala de judeus, gentios, gentios, judeus, judeus, gentios e a relação entre os dois? Por quê? Porque Paulo estava mostrando, irmãos, mesmo nós, os gentios, nós não estamos livres dessa linha dos judeus. Porque nós, de certa forma, Paulo aqui fala 9, 10, 11, que nós fomos enxertados na oliveira boa, porque os judeus rejeitaram a Deus, e nós que éramos da oliveira brava, nós somos enxertados na oliveira boa. E essa seiva de Deus, seiva da natureza e vida de Deus, é que está nos tornando santo, cada vez mais santo. Bom, eu vou só falar até aqui, para vocês entenderem um pouco porque Paulo escreveu o livro de Romanos. Então, voltando ao livro de Romanos, no capítulo 1, voltando. Vocês estão entendendo melhor o pano de fundo do livro de Romanos? Ó Senhor, eu queria ter mais tempo para falar para você sobre isso, mas não tenho. Eu vou ter que parar aqui, mostrar para vocês, capítulo 1, versículo 1, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Eu, Paulo, fui enviado, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas escrituras. Profetas de quem? De Deus. Mas na linhagem de quem? De Israel. Vocês entenderam? Tudo está na linha de Israel. Você e eu não estamos livres, não. A gente lê o Antigo Testamento, irmão, é todo na linhagem de Israel. Então, o povo de Israel no Antigo Testamento era uma sombra, e o Novo Testamento, irmãos, é a realidade, e a realidade não está dissociada da sombra. Nós precisamos olhar para a sombra para entender a realidade, não é? Portanto, irmãos, mesmo hoje, Israel ainda é necessário, Israel terreno, hoje, ainda é necessário como referência aqui na terra, não é isso? Imagina se hoje não tivesse Israel na terra, não tem referência do povo de Deus, então é uma referência, só que nós somos a referência do povo celestial. Entende? Então, não, as duas coisas são necessárias, só que Israel não sabe, depois que veio Cristo, a dispensação mudou. É isso, esse é o desespero de Paulo.
Então tudo tem a ver com vocês, judeus. Paulo queria dizer assim: tudo tem a ver com vocês. O evangelho de Deus foi oferecido primeiramente para vocês, judeus. Perdão. O evangelho de Deus, versículo 3, é com respeito a seu filho, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi. O evangelho, irmãos, é uma pessoa. Essa pessoa é o Filho de Deus. Mas esse Filho de Deus não foi lançado como paraquedas aqui na terra. Ele veio da descendência de Davi. Em outras palavras, judeus, tem tudo a ver com vocês. Jesus veio da descendência de vocês e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor. Na sua ressurreição, Deus o designou: tu és o meu filho e eu hoje te gerei. Ele se tornou homem, Deus, homem Jesus, se tornou filho de Deus, filho primogênito de Deus, porque ele, pelo evangelho, vai levar os muitos filhos de Deus que vieram a crer nele para a glória, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor de seu nome, para obediência por fé entre todos os gentios. Vou ler de novo o versículo 16 para vocês. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Irmãos, o evangelho de Deus é uma pessoa viva e é o poder de Deus para a salvação do homem. Amém. Irmãos, a lei não tem poder para salvar ninguém. Você pode praticar a lei, você pode ser rigoroso com você mesmo, tentar praticar toda a lei, você não vai ser salvo pela lei, mas o evangelho de Deus te salva. Porque o evangelho de Deus é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É pela fé, visto que primeiro do judeu, primeiro foi oferecido, esse evangelho primeiramente foi oferecido para os judeus, primeiro do judeu, depois e também do grego. Irmãos, os judeus tinham primazia para receber o evangelho, mas eles não entenderam que Cristo é vindo. Vocês estão me entendendo? Irmãos, e o evangelho é tão simples. Não vou ter tempo. Se você ler o livro de Romanos, você vai entender. O evangelho é tão simples. Não é pelas obras da lei, não é pelo que você pratica de bem, não é coisas boas que você faz para Deus que você alcança a salvação, senão é pela fé. Simplesmente crer no coração que Deus ressuscitou a Cristo dentre os mortos e confessar com a boca que Jesus Cristo é o seu Senhor, você será salvo. Irmãos, é tão simples assim. Esse evangelho da fé, evangelho de Deus que é pela fé, é a justificação pela fé. Ó Senhor Jesus, esse desespero de Paulo, irmão, tem que pegar na gente. A gente tem que ter esse desespero, pregar o evangelho, irmãos. É tão simples. Por que você não fala para o outro? É tão simples. Pega um jornal Árvore da Vida, pega o jornal Árvore da Vida, leve 10, aqui tem 10, pacotinho com 10, 15 reais, carrega na sua bolsa, carrega na sua mochila, no carro. Irmãos, é tão simples. Não precisa estudar aos pés de Gamaliel para poder ser alguma coisa. Basta invocar o nome do Senhor e crer no seu coração, você alcançou a justiça de Deus. Você sabe que a justiça de Deus é fria, sabia? A justiça tem que ser fria. A justiça não pode
ser emocional, emotiva. A justiça não pode ser, eu vou com a tua cara, não vou com a tua cara. Justiça é fria. Você é pecador, está condenado. É para ser lançado no lago de fogo, fogo eterno. Não tem quem te tira disso. A justiça de Deus é fria. Mas, irmãos, pela obra da justiça que Cristo realizou na cruz, e pelo fato de você crer nessa obra, Deus te justificou. Você não precisou fazer nada. A justiça lhe foi imputada por causa da fé. Abraão creu, isso lhe foi imputado por justiça. Você creu, isso lhe foi imputado por justiça. Então, por que não pregar esse evangelho para os outros irmãos? Que é tão simples. Pega um jornal Árvore da Vida. Se você não sabe como puxar o assunto, pega um jornal Árvore da Vida, converse alguma coisa com ele. Pega um pequeno artigo aqui, converse alguma coisa. Se não tem tempo, coisa assim de 10 segundos. Evangelho de 10 segundos. Você consegue pregar o evangelho de 10 segundos? Né? E não se esqueça de colocar o seu nome aqui atrás, ó. Seu nome, contato. Se você tiver carimbo ou tiver adesivo, melhor ainda. Essa pessoa, de repente, vai nascer de novo. E você vai ouvir, alguém vai te ligar ali, nasceu um bebê aqui, e é seu, você precisa cuidar dele, aqui ó, você não quer receber essa notícia da maternidade? Então põe endereço, põe em contato. Irmãos, é tão simples. Vamos pegar fogo pelo evangelho? Vamos pregar esse evangelho maravilhoso. Nós que estávamos rumando para perdição eterna, lago de fogo, Deus nos tirou como tição arrebatado do fogo. E Deus hoje está limpando-nos, trabalhando, fazendo de nós uma obra-prima. Amém? Mas a salvação de Deus não se resume só nessa primeira salvação. A salvação de Deus é completa. Deus quer salvar você por completo. Quando você recebeu o Senhor Jesus, creu no Senhor Jesus, você creu na obra redentora de Cristo na cruz, você creu, né, você confessou que Ele é o seu Senhor, o seu espírito foi salvo. Você nasceu de novo, como Jesus disse ao Nicodemos. Importa-te nascer de novo. Esse nascer de novo pode ser traduzido para nascer do alto, porque aquele que é nascido da carne é carne, mas aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Aquele que é nascido do alto é do alto. Jesus disse em João: eu sou do alto, vocês são cá de baixo, eu cá de baixo não sou. Quando você crê em Jesus, você é nascido do alto. Amém? Pensai nas coisas lá do alto, onde Cristo veio, e da terra. Eu acho que eu comecei errado, né? A nossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Aleluia. Nós não somos mais daqui da terra, nós nascemos lá do alto. Todavia, nós somos de três partes. Nosso espírito foi salvo, nosso corpo foi formado do pó da terra. Esse corpo aqui, ó, serve para
Enquanto eu estiver vivo, eu preciso trabalhar, irmãos, pela salvação, pela minha salvação completa, que é através do Evangelho. Eu não sei quantos anos eu ainda tenho pela frente, mas eu quero usar todos os meus anos para que eu seja salvo. Usar todos esses anos para pregar esse Evangelho, para que outros sejam salvos, não é? Por quê? Porque esse corpo também ganhará salvação quando o Senhor Jesus vier na sua segunda vinda, ao soar da 7ª trombeta. Irmãos, os mortos em Cristo ressuscitarão, mas ressuscitarão com que corpo? Não será mais esse mesmo corpo, né? E Delfonso não vai ser mais assim, não. Graças a Deus. Ele vai receber um corpo de ressurreição. Esse corpo mortal será revestido de imortalidade. Esse corpo terreno será transformado em corpo celestial. Será como nosso Senhor Jesus, quando morreu e ressuscitou. Nós teremos esse mesmo corpo que Ele tem. Ele foi capaz de aparecer no meio onde os judeus estavam, 120 estavam ali, não é isso? E de repente Ele disse, apareceu, disse, soprou sobre eles e disse: paz seja convosco. Depois ninguém viu Ele sair. E 2 discípulos andando pelo caminho para Emaús, de repente apareceu alguém explicando a palavra de Deus para eles, e compungia-lhes, queimava-lhes o coração. Quando chegou em Emaús, na vila, eles de repente despertaram. Opa, era Jesus, porque Jesus não tinha mais a mesma aparência, mais é outra aparência. E quando foi procurar Ele, não estava mais lá. Irmãos, esse corpo da glória não vai nunca mais precisar andar de Gol, de Latam, né, de Avianca, nunca mais. Esse corpo de ressurreição não precisará mais de meio de transportes. Você sabia disso ou não? Então não precisa se preocupar em comprar carro ou não naquele tempo, tá? Você terá um corpo de glória. Irmãos, é ou não é o poder de Deus? O Evangelho é o poder de Deus para salvar o seu corpo. Ele salvou o seu espírito pela fé. Quando o Senhor voltar na sua segunda vinda, salvará o seu corpo. E agora? Acabou? Tem a alma. Nossa alma é a parte mais difícil. Essa é a razão pela qual nós estamos vivos ainda, porque nós precisamos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. E essa salvação é a salvação da minha alma. Gênesis 2:7 mostra como o homem foi feito. Então fez o Senhor do pó da terra, fez o Senhor, né, o homem do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então o fôlego de vida, o sopro de Deus, entrou naquele boneco de barro, se tornou o espírito daquele homem, e o corpo feito de barro ganhou vida biológica. E só que o homem passou a ser alma vivente. Por que Deus fez alma para nós? Quem sabe? Não bastava a gente ter só espírito humano, esse corpo. Eu não teria graça, porque a alma está a nossa identidade, a alma está a nossa personalidade, a alma está justamente as nossas características, e cada um tem uma característica diferente do outro, não tem? Já pensou se não tivesse alma? Nós seremos quase que todos robôs, né? Mas Deus fez cada um de nós diferente do outro. Deus correu grande risco, né? Correu grande risco, mas irmãos, essa é a maravilha de Deus. Imagine vocês, irmão, aqui nós temos quase 2.000 pessoas. Graças a Deus, alcançamos mais um recorde, né? Mais um recorde de números aqui.
Deve ter, acho que no mínimo 1850, né? No mínimo 1850. Amanhã mais ainda? Agora você imagina, esse é o lado bom, né? Lado ruim é que tem 1850 almas. Cada um diferente do outro. Não tem duas almas iguais. E cada um tem uma opinião diferente. Cada um tem um jeito de pensar diferente. Cada um tem seu gosto diferente, preferência diferente. Eu não é? Já imaginou uma orquestra de 1850 instrumentos musicais? Cada um de nós solta um som. Se eu fosse esse maestro, vou começar a reger você, ó. Vamos dar um dó aqui, hein? 1, 2. E vai sair um som tão O Neemias. Tenha dó quem fica do lado do Neemias, né? Irmãos, sairia nada agradável, um som nada agradável. Agora, deixa Deus salvar sua alma. Deus está trabalhando na sua alma. E esse trabalhar, irmão, está ligado ao encabeçamento de Cristo. Cada vez mais você está sob comando de Deus. A sua alma está se afinando, coordenado com Deus, segundo, trabalhando você na obediência a Cristo. Irmão, já pensou quando a gente estiver todos prontos, maduros, aperfeiçoados, treinados, como uma orquestra sinfônica? Já pensou? Não existe uma orquestra sinfônica de 1850 instrumentos. É aqui mesmo. E um dia Deus vai reger a sua igreja. Vai virar uma obra-prima. Não é? E vai ficar uma coisa tão linda, porque são almas diferentes trabalhadas por Deus. Por isso, irmãos, Deus precisa salvar nossa alma. O que Deus está fazendo para salvar nossa alma? Deus está fazendo. Irmão, Deus está tirando de nós o velho homem. Deus está nos colocando no novo homem. No velho homem é a nossa velha natureza terrena. O velho homem é o homem que caiu, pecado entrou, contaminou a alma, não é isso? E nesse velho homem, vou ler rapidamente para vocês, Colossenses 3, perdão. Colossenses 3. Colossenses 3:1 é a situação que eu estava falando, não é isso? Nós nascemos lá do alto, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, o velho homem morreu, e a vossa vida está oculta juntamente com Deus, Cristo em Deus. Isso é o novo homem. A nossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus, é o novo homem, porque o novo homem, irmão, tem Cristo como personalidade, Cristo como uma pessoa, e Deus nos fez morrer o nosso velho homem e nos colocou no novo homem. Cristo, é a pessoa, é a personalidade. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Irmãos, essa é a situação final. Deus quer fazer isso conosco. Agora, há um processo de trabalho, que é a salvação da nossa alma. Irmãos, nós somos a única criatura que Deus fez a sua imagem e semelhança. Gênesis 1:26. Quem sabe falar isso de cor? Deus disse, também disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, não é isso? Tenha eles domínio. Então nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus.
Ninguém mais foi feito à imagem e semelhança de Deus, o homem foi feito. Por isso, irmãos, Deus sempre vai ter esperança no homem. Os anjos caíram, Deus não foi salvá-los, sabia disso? Mas a descendência de Abraão vive errando, mas Deus socorre. Isso está em Hebreus. Você acredita em Hebreus? Não. Aqui, ó, Hebreus, acho que é 2, não é isso? Hebreus 2. Onde está isso? (16) Aqui, ó. Pois ele evidentemente não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Aleluia. Quantas vezes eu errei na vida, irmãos? Quantas vezes você errou na vida? Deus não desistiu de nós. Sabe, tudo porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. É só deixar o Evangelho entrar, que essa pessoa viva de Jesus Cristo entrar em nós, irmãos, tem jeito. É poder para a salvação de todo aquele que crê. Acho que foi até aqui que me deram essa luva, não foi não? Quem que me deu? Ó, o homem foi feito como essa luva, foi feita a imagem e semelhança da mão, tá? Aqui, ó. É para quê? Para quê? Para que Deus pudesse, ó, pela fé, Deus pudesse, ó, entrar nela, ó. Aqui, ó. Ó, Deus quer fazer isso aqui de nós, ó. Amém. Aleluia. Quem é que está trabalhando? É a mão ou a luva? É a mão que faz as coisas, mas é através da luva. Só que a luva pensa que ela mesma, pelas obras da lei, ela consegue ser justificada. Ela acha que depois de algum tempo na vida da igreja, ela acha que já tem capacidade de gerenciar a igreja, de fazer muitas coisas para Deus. Irmãos, mas a luva sem a mão não é nada. Isso é o Evangelho de Deus. O Evangelho de Deus é uma pessoa viva dentro de nós. Se tirar esse Evangelho vivo dentro de nós, irmãos, nós viramos isso aqui, ó. Por isso o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Deixe Deus trabalhar em você. Amém? Então vamos voltar lá para Colossenses 3. Fazei, pois, versículo 5: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza. Impureza aqui é fornicação mesmo. Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os homens, sobre os filhos da desobediência. Irmãos, isso, com a queda do homem, nós nos tornamos esse velho homem com a velha natureza terrena. Essa velha natureza, irmãos, prostituição está em primeiro lugar. Tudo que você vê nesse mundo, irmãos, parece que tudo gira em torno de sensualidade e de sexualidade, não é isso? Tudo. Até a propaganda de uma bebida, de repente, tem a ver com isso. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, por quê? Porque o homem está à flor da pele, a concupiscência. Sabe o que é concupiscência? Porque o velho homem, ela está sendo levado sendo corrompida pela concupiscência do engano. E a concupiscência vem do latim, que diz forte desejo. Você tem um forte desejo
de ter bens materiais que os outros têm, que você quer ter, ou forte desejo na área sexual. Irmãos, a concupiscência vai levando o homem a viver todo o tempo, né, com isso à flor da pele. Irmão, esse é o velho homem. Versículo 7 fala: ora, nessas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo, quando vivíeis nelas. É que quando você vive nesse ambiente, irmão, não tem como você escapar disso. Ou você ainda vive nesse ambiente. Irmãos, graças a Deus nós temos um ambiente saudável para viver, que é a vida da igreja. Se eu continuava naquele ambiente antigo, né? E Ildefonso tocando ali, né? No bar, não é isso? Na Avenida Paulista, né? Tocando o quê? Samba e o Bossa Nova, não é isso? E o alemão vendendo, né, bebida, certo? Né? Então, quando vivíeis nelas, mas não vivemos mais, irmãos. Aleluia! Eu vivo a vida da igreja. A vida da igreja é a minha salvação, não é? Ó Senhor, versículo 8: agora porém despojai-vos igualmente de tudo isto. Mesmo estando na vida da igreja, eu ainda posso ter essas outras coisas. Talvez com relação à prostituição, essas coisas, já estou longe disso. Mas na vida da igreja, ainda posso viver no velho homem: ira, indignação, maldade, maledicência. Irmão, só de cortar a maledicência entre nós, irmão, nós iríamos avançar muito. Só a gente parar de falar mal um do outro, a igreja já iria avançar muito e muito. Vamos cortar isso? Vamos cortar isso. Linguagem obscena do vosso falar, palavrão, falar palavras, irmãos, né, que não edificam. Não mintais uns aos outros. Não é só mentira pura, mas as meias verdades, sofismas, né, omissões, e dando a entender uma coisa que não é verdade, falsidade, né? Isso tudo é do velho homem. Uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos. Irmãos, a solução qual é para salvar nossa alma? E vos revestistes do novo homem. Vamos nos revestir do novo homem. Sabe por que eu falo isso, irmãos? Se a gente não praticar isso, a cada conferência que eu venho aqui, irmãos, vou encontrar vocês na mesma situação, e a gente vai dando voltas pelo deserto, enganando a nós mesmos. Anos vão passando, nós vamos ficando mais velhos, só que a vida não cresce, não é? Continuamos com aquela velha alma que ninguém quer largar do velho homem. Mas graças a Deus, irmãos, não é assim. Eu creio que não é assim. Daqui para frente, irmão, nós vamos crescer. Nós vamos sair desse rodeio pelo deserto, né? E vos revestiste de novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo e em todos. Parece fácil falar o versículo 11, irmãos, mas é o ápice do trabalho de Deus em nossa alma. Você sabia disso? Até vai chegar um dia, irmãos, não haverá Pedro, no sentido o Pedro será totalmente saturado por Cristo. Você também será totalmente saturado por Cristo. A sua personalidade e personagem será totalmente saturado por Cristo, de modo que, irmãos, a gente olha para a igreja só Cristo é tudo e em todos. É Cristo vivendo em nós, na nossa carne,
no trato de uns para com os outros, edificando a igreja, pregando o evangelho, vivendo a vida social, vida familiar. Você acredita nisso, que é possível, seja possível isso um dia? Irmãos, essa é a salvação da alma. O evangelho é o poder de Deus. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia. Irmão, se você realmente quer viver no novo homem, sabe qual é a personalidade principal do novo homem, que é Cristo? Qual é a sua essência? O que aparece primeiro no trato com outros seres humanos? Irmãos, eternos afetos de misericórdia ou compaixão. Outro dia eu estava vendo um psicoterapeuta explicando, né, eu não vou detalhar isso, mas ele chegou num ponto que eu achei muito interessante. Ele falou assim: as virtudes humanas, tem uma virtude que é muito difícil um ser humano ter. Essa virtude chama-se compaixão. E a compaixão entende-se por empatia, é entender o que o outro está passando, conhecer as dores do outro, saber das dificuldades do outro. Irmãos, isso nos falta, ou não nos falta? Nesse novo homem, irmãos, no esplâncnon de Cristo, que é eterno afeto de misericórdia, esplâncnon em grego, no esplâncnon de Cristo, que são as vísceras de Cristo, as entranhas de Cristo, irmãos, estão cheias de compaixão, cheias de misericórdia. E tudo que nos falta, irmãos, Cristo está cheio disso. Ele quer que você viva Cristo. Cristo é tudo em todos. Ele quer que você viva essa misericórdia, essa compaixão também na vida da igreja. Você acredita que isso pode ser incorporado na sua alma, não? Essa qualidade? Irmãos, é muito difícil a gente entender o outro, não é mesmo? Porque nós somos por natureza egoístas. Primeiramente pensamos em nós. A hora que nosso problema está resolvido, bom, vamos tentar resolver os outros, né? Mas não tendo a compaixão que deveria ter. Mas Deus é compassivo, Ele entende o homem. Amanhã eu vou falar um pouco melhor isso. Aqui, ó, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, humildade, de mansidão, longanimidade. Irmãos, cadê a bondade entre nós? Não é a bondade natural. Certa vez Jesus disse: um só é bom. Nesse universo não há bom, só Deus é bom. Bondade é cheio de Deus. Humildade. Depois de algum tempo na vida da igreja, começa a me subir a cabeça. Depois de algum sucesso na vida da igreja, algum sucesso em ganhar dinheiro, algum sucesso na ascensão social, não é? Começa a me subir a cabeça. Eu perco a humildade e simplicidade. Mas, irmãos, no novo homem, irmãos, nós temos humildade sempre. Humildade, que mais? Mansidão. Quanto mais você cresce, vai ascendendo socialmente, você começa a falar de uma forma mais autoritária. Mas, irmãos, nós temos que ter mansidão e longanimidade. Irmãos, eu não sou paciente. Tem muitas coisas, muitas vezes eu perco a paciência, não é isso? No trato às vezes com a minha mulher, no trato com algumas pessoas, irmãos, eu vejo como eu preciso não só de paciência, mas também de longanimidade. Graças a Deus, irmãos, que no esplâncnon de Cristo eu tenho tudo isso à minha disposição. Se eu viver no novo homem,
Irmãos, eu tenho a longanimidade. Isso vai edificar a igreja. Nós vamos realmente estar ajudando um ao outro, tá? Vou continuar. Suportai-vos uns aos outros. Você é capaz de suportar? Suportar aqui não é de aguentar, não. Não é dizer, não, eu tenho que aguentar esse cara, né? Não é aguentar, é suportar, é apoiar. Apoiar, não é? Orar por ele, né? Ajudá-lo no que for possível, não é mesmo? Suportando, carregar no ombro, né? Suportando uns aos outros. Eu acho que outro dia eu passei um menininho carregando o seu irmão, um menininho tipo assim, quanto de 11 anos carregando o seu irmão de 4 anos, não sei quantos anos, não é isso? Fugindo da guerra, não é isso? E o repórter vendo um menino tão franzino carregando o seu irmão, né? Perguntando assim, ele não é muito pesado para você carregar, não. Ele falou, ele não é um peso, ele é meu irmão. Você tem que dizer para o seu irmão, você não é uma carga para mim, você é meu irmão. Não é? Suportando uns aos outros. Dia do irmão hoje? Então, vamos suportar um ao outro com amor, não é verdade? Perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Irmãos, vamos perdoar. No novo homem, irmãos, Deus em Cristo nos perdoou uma dívida impagável. Irmão, vamos aprender a perdoar. Não precisa levantar a mão. Quem aqui ainda carrega mágoa no coração? Quem aqui tem alguma coisa que você não consegue perdoar? Não precisa levantar a mão. Você tem, e essa raiz de amargura está crescendo em você. E Hebreus fala que essa raiz de amargura pode contaminar muitos. E você vive infeliz. Por causa dessa amargura, você não vive feliz, não vive alegre. Você está sempre amargurado. Tem alguma coisa que você não consegue te fazer feliz, não consegue te alegrar. Olha, perdão liberta. Liberta. Amém? Perdão cura você. Cura de amargura. Vamos viver mais contentes. Vamos viver mais alegres, mais felizes, libertados dessas coisas que nos amarram do velho homem. Não deixe passar hoje ainda sem perdoar aquilo que você não está conseguindo perdoar. Peça ao Senhor, ó Senhor Jesus. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição, seja a paz de Cristo, o árbitro em vosso coração, o qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Ó Senhor Jesus. Irmãos, eu tinha muita coisa para dizer, mas eu gastei muito tempo no começo. Eu vou mais ou menos terminar por aqui. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Por que eu estou insistindo nessa questão de relacionamento do novo homem? Porque, irmãos, isso vai trazer realidade da igreja. Nós não vamos fingir de ser igreja. Nós vamos realmente ser a igreja. Viver como a igreja. E o relacionamento entre nós, irmãos, o Senhor tem que sarar, tem que curar todo o problema, todas as coisas que Satanás pôs, as entraves, as picuinhas, né? as maledicências, né? Vão destruindo, vão corroendo, vão destruindo nosso relacionamento. Irmãos, vamos restaurar, né? Um ambiente saudável entre nós. Que tal começar pelo casamento? Que tal? Fala para o Senhor, Senhor, não adianta eu
dar uma de espiritual, pregar evangelho, fazer, cuidar de grupos familiares e tal. Mas se eu, no meu casamento, tenho problemas, como é que eu vou ter realidade de dizer que o evangelho é o poder de Deus, se não tem poder para mudar o meu casamento? Que tal a gente aplicar isso já no nosso casamento? Sair dessa conferência já com um direcionamento, uma solução? Dá para fazer? Não? Pedir para o Senhor, um casamento cheio de harmonia, vivendo no novo homem, marido amando a esposa, isso não como doutrina, esposa, submissa ao marido, harmonia, paz no lar, não é isso, irmão? Restaurar isso entre nós. Eu sei que não é fácil, eu sei que são dezenas de anos de ressentimentos, às vezes são dezenas de anos de problemas, de manias, que chega um não aguentar mais o outro. Mas tem solução ou não tem? Ou você não crê que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê? Não é? Não é só para a primeira salvação, pode salvar você no seu casamento. Só que tem que estar disposto a morrer. Porque passar do velho homem para o novo homem, o velho homem tem que morrer. Eu não tenho tempo de falar sobre isso, quem sabe amanhã fala um pouco mais. Mas irmãos, que o Senhor comece no nosso casamento. Vamos já refletir um pouco sobre isso. Irmãos, não quero falar muita doutrina. Saindo daqui, se eu puder curar nosso casamento, ou pelo menos iniciar a cura, porque a cura pode não ser de imediato, mas iniciar a cura, nosso casamento, irmãos, a igreja terá um caminho brilhante pela frente. Em segundo lugar, irmãos, começar a trabalhar na nossa família, pais, filhos, parentes, limpar todo ressentimento, nos dar sabedoria como lidar com filhos, com pais, não é isso? Como lidar com os irmãos. E no trabalho, chefe, trabalhar, empregado, patrões e empregados, e também na escola, professor, aluno, ó Senhor Jesus, e também na vida social, e muito mais, irmão, na vida da igreja, servindo juntos. Cada um tem uma opinião diferente. Já chega uma hora que tu fala, não aguento mais servir com aquele irmão, aquele irmão é demais, é chato demais. Irmãos, nós precisamos levar nosso eu à cruz, deixar que Cristo, como novo homem, irmãos, passa a viver em nós. Isso é salvação da nossa alma, sem muita teoria. O Senhor precisa salvar a nossa alma. Você tem essa escolha. Velho homem, na verdade, já foi crucificado com Cristo, e o novo homem. Qual deles você alimenta mais, vai ser mais forte na sua vida? Se você continua alimentando o velho homem, seu casamento vai continuar sendo horrível. Mas se você alimentar um novo homem, irmãos, você vai começar a mudar. Você vai ser transformado. Você vai ficar parecido com Cristo nas suas virtudes e características. Por isso, irmãos, alimenta mais de Cristo. Leia a Bíblia. Tenha comunhão de manhã com o Senhor. Você tem comunhão de manhã com o Senhor? Eu não preciso pedir para você religiosamente separar 1 hora de manhã para o Senhor. Não preciso começar por exigir. Eu sei que não funciona. Mas assim que você acorda, sintoniza-se no Senhor. Converse com o Senhor. Você tem hábito de conversar com o Senhor? Às vezes tem irmãs que escrevem para mim, Pedro, eu gostaria de desabafar-me com você. Você aguentaria o meu desabafo? Eu falei, olha, a melhor pessoa para ouvir desabafo é o Senhor. Mas eu sei, Senhor, mas eu queria que você me ajudasse também. Irmão, é que parece que não confia em Deus, não confia no Senhor, parece que o Senhor, Deus, é tão longe, Irmãos, você não sabe como o Senhor é próximo a você. Você precisa acordar, já conectar-se com Ele,
Invoca o nome do Senhor. Faça a respiração da vida, não é? Você já se conecta, né? Pedindo perdão, tendo comunhão com Ele, converse com Ele, fala com Ele tudo que te preocupa, tuas ansiedades, tuas preocupações, e receba dele vida, alegria, paz. Leia a Bíblia, mesmo que não entenda, leia, você vai receber muita vida e frescor da vida. E leia o alimento diário, não leia assim correndo, mas leia, rumine. Irmãos, eu quero acrescentar, ouça a mensagem da semana, não só alimento diário, ouça a mensagem, porque não se consegue colocar toda a mensagem no alimento diário, por limitação do espaço. Ouça mensagem, isso é muito saudável. Leia livros com os irmãos no programa O Livro na Minha Mão. Leia o jornal Árvore da Vida, sabe? Não é que você vai passar o dia inteiro fazendo isso, mas tendo um tempo livre, vai fazendo essas coisas, porque quanto mais você alimenta essas coisas, tendo comunhão com os irmãos, vida da igreja, reuniões, grupo familiar, reunião de oração, sabe? Irmãos, tudo isso você estará alimentando o novo homem, e o novo homem alimentado vai ficar forte, e você vai, sem perceber, você vai passar a viver mais pelas características do novo homem. Mas se você não alimenta isso, você no dia a dia alimenta o velho homem, porque você não precisa fazer esforço, já está alimentando o velho homem. Se você alimentar o velho homem, embora teoricamente foi crucificado com Cristo, mas na sua vida está muito vivo, você ainda vai fazer as mesmas coisas de antes, e nós não vamos sair do lugar. Irmãos, eu não quero ficar aqui no deserto quando o Senhor voltar, eu quero entrar no descanso, na boa terra de Canaã. E eu creio, irmãos, que vocês, principalmente os irmãos líderes das igrejas, sejam os primeiros a tomar liderança, a mudar de vida, trazer essa novidade de vida para a igreja. Irmão, do contrário, nós não vamos mudar, nós vamos ficar sempre a mesma coisa a cada ano que passa. Mas não temos mais tempo para isso, nós temos que, cumprir a vontade do Senhor. Amém. Amanhã eu continuo falando mais coisas. Jesus é o Senhor. Peço para vocês não ir embora, não é isso? Vamos cantar um hino agora para reforçar.